no meu corpo, atira na hóstia consagrada. Porque entre a prova e a espoleta Jesus Cristo fez morada. Deus adiante por nosso guia. Eu, Antônio, me encomendo a Deus e à Virgem Maria, que não desprezo nem atentado, nem do diabo atentado, me guarde meu São Celeste. Com 7 ângelos quebro pedra, com 7 ângelos quebro ferro. Quem me aponta a arma de fogo em pedaços ficará, e os meus inimigos compensará. Que Deus, o vivo Padre, Filho, Espírito Santo, amém, Jesus. E esta oração penses, São José e João Maria. O que você acaba de ouvir é uma oração para o monge São João e José Maria, feita no contexto do conflito do contestado. Mas o mais interessante sobre ela é que ela estava dentro de um patuá. Dentre os recursos ligados à prática de cura e proteção mais usados no Brasil, seja durante o período colonial ou mesmo na atualidade, temos as bolsas de mandingas ou patuás, como são popularmente conhecidos. Esses amuletos são associados a proporcionar benefícios terapêuticos com capacidade de fechar o corpo contra os malefícios físicos, mas também espirituais. Através desse podcast, vamos investigar os usos do patuá na região do contestado e vamos observar que no Brasil o uso desse item está diretamente ligado com o sincretismo religioso presente no país. Eu sou Matheus Arantes Chaves. E eu sou Leonardo André Rolim de Moura. E essa produção foi feita para a disciplina de prática curricular Imagem e Som 1, do curso de graduação em História da Universidade Estadual de Santa Catarina. Pra me proteger contra o mal, carrego uma bolsa de pano, com dente de cobra coral e a reza de São Cipriano. Pra me proteger contra o mal, carrego uma bolsa de pano. Muitas culturas no mundo já possuíam o hábito de ter um amuleto de proteção contra seres invisíveis, o mal-olhado e outros efeitos negativos. Então, se a gente realmente quer achar uma origem para o uso desse amuleto, isso seria sem sentido. As práticas espirituais dos bantus oriundos da costa congo-angolana, as tradições dos africanos islamizados do Mali, as diversas ritualísticas de cura da América indígena e a tradição de objetos de boa sorte ligados ao cristianismo popular europeu fizeram com que o uso do patuá no Brasil adquirisse um uso mais ambientado, com todo esse contexto de trocas que é a história do Brasil. Há um debate sobre a origem da palavra patuá, se seria do tupi ou um africanismo da língua portuguesa do Brasil. O que se sabe é que desde o século XVIII era usada para se referir a amuletos usados pelos africanos e afrodescendentes. O linguista Antenor Nascente diz que patuá tem origem do tupi e significa cesta, baú, onde se guardam elementos protetivos. Segundo o vocabulário português e latino de 1728, na origem grega, a palavra amuleto tem o mesmo sentido do latim. No grego tem esse significado de atadura, porque se usava o amuleto atado ao corpo, para espantar elementos ruins. No latim, significa livrar-se do perigo e do mal-olhado. Pra trazer sorte e pra te dar proteção, pra cortar mandinga, inveja e tirar perturbação. Patuá pra ter saúde, pra não te faltar amor. Patuá pra viver bem, na paz de nosso Senhor. Mas afinal, como eram feitos esses patuás? Para a confecção das bolsas de mandingas são feitos alguns rituais para que o amuleto ganhe poder. As mandingas, como eram chamados os objetos que eram colocados dentro das bolsas, precisavam ser cozidas e defumadas com incenso e ervas. Depois eram costuradas, benzidas e então enterradas em alguma encruzilhada ou escondida embaixo das bancadas de mármore de alguma igreja, e deixadas para que fossem rezadas ao menos 3 missas para serem sacralizadas. No livro Brasil de Todos os Santos, o historiador Ronaldo Vainfas nos mostra que o patuá é geralmente uma bolsinha de pano branco que contém alguns ingredientes dentro, dependendo de qual objetivo daquela proteção. Dentro dos patuás podem ser encontrados cacos de pedra ara,
pedra de corisco, olho de gato, enxofre, pólvora, balas de chumbo, vinténs de prata, ossos de defunto, tiras de papéis com letras escritas com sangue de galo ou com sangue do próprio portador, e muitos desses patuás têm a oração para São Marcos. Meu Senhor Jesus Cristo, faz o favor de chamar e invocar o seu Pai na cor, que é o mais brasileiro dos orixás, e é quem pode benzer o meu patuá. A oração a santos populares como São Cipriano, São Jorge, São Pedro, fazem parte dos ritos de fechamento do corpo e assim darão a garantia de proteger contra feitiços, facadas, tiros, acidentes em geral e até a má sorte. Na região do Contestado, no século XX, entre os seguidores do monge, a prática de fechar o corpo estava ligada à prática de orações, mas também aos usos desses amuletos. Demerval Peixoto, em seu livro A Campanha do Contestado, de 1920, nos traz uma dessas orações, que eram usadas por esses pares de França. Esses homens eram os participantes da organização da Santa Irmandade do Contestado, e além da defesa e da luta das cidades santas, os pares de França tinham uma ligação com os anjos, santos e guerreiros ancestrais, que lhe concediam poder. Peixoto diz em seu relato que a oração que você ouviu no início desse podcast era usada pelos fanáticos, como eram chamados os pares de França no Contestado pelos oficiais militares. Algo interessante de se perceber é o sincretismo religioso presente nessa oração. Que Deus, o vivo Padre, Filho, Espírito Santo, amém, Jesus. E esta oração penses São José e João Maria. Essas orações eram escritas em fitas que ficavam dentro do patuá. Herculano Teixeira, em seu livro Campanha do Contestado, de 1917, nos dá detalhes sobre essa fita, dizendo que José Maria distribuía rezas mal redigidas em pedaços de cadarço de medida aproximada de 1,70 m, que era a altura do monge. Elas eram consideradas relíquias protetoras dos sertanejos, para que os mesmos os conduzissem no pescoço. Porém, uma informação importante desse relato é o que ele diz que as rezas eram redigidas, à mão, feitas pelo próprio monge João Maria. Só que o último monge morreu em 1912. O livro Contestado entre Paraná e Santa Catarina, de Ezequiel Oliveira, nos dá mais informações sobre a continuidade do uso dessas tecnologias de cura e proteção como patuá. Oliveira nos informa que nas cidades santas havia um escrivão das orações, que ficou responsável por ocupar esse papel dos monges de consagrar esses objetos sagrados. Mesmo com o fim oficial dos monges em 1912, a tradição da Santa Irmandade do Contestado continuou viva, e ainda hoje podemos encontrar pessoas que fazem o uso dessas ferramentas que fecham o corpo. Vamos trazer agora uma fala de Gilson Carlos Souza, um educador popular que se considera caboclo da Santa Irmandade do Contestado lá em Fraiburgo. O interessante é que o Gilson usa um patuá com a imagem de São João Maria, como vocês podem ver na capa desse podcast. Patuá é uma bolsinha de couro ou de tecido com ervas dentro e que ele é um amuleto de proteção. Ele é um amuleto que vai, de alguma forma, proteger quem o usa, segundo a fé dessa pessoa. A origem do patuá, então, está nas religiões de matriz africana, em especial o candomblé. No caso específico do porquê eu uso um patuá. Eu uso um patuá porque ele tem toda uma simbologia. No meu patuá, nos patuás das religiões africanas, geralmente vai o nome do orixá nele e ele passa a ser esse símbolo de proteção, né? O patuá que eu uso tem São João Maria. Ele foi feito por mulheres da região de Lages, ligadas à economia solidária. E foi um presente. E ele foi abençoado pela pessoa que me deu de presente. Ao me entregar
O patuá, ela também é uma joanina, né? Usando aquele termo da professora Tânia Welter, que os seguidores, os discípulos, os continuadores das rezas de São João Maria são joaninos e joaninas. Ela fez uma reza ao me entregar, dizendo que aquele patuá deveria ser um escudo, um símbolo, um amuleto de proteção e de bênçãos para que eu continuasse ajudando a construir a cultura e a civilização cabocla do Contestado. Então tem esse simbolismo, né? A pessoa que me entregou fez essa reza, me entregou e ela colocou no meu pescoço. E eu só tiro esse patuá para tomar banho. E ao tirar o patuá para tomar banho, eu rezo. E ao recolocar o patuá no meu pescoço, eu também rezo, também peço proteção. E essa relação direta que tem, né, entre as religiões africanas e a religiosidade cabocla, a gente tem informações, tem notícias que em terreiros aqui de religiões de matriz africana aqui no território do Contestado, tem a foto de São João Maria como um dos caboclos que são incorporados, né? Que são incorporados pelos praticantes dessas religiões. Então, na minha avaliação, na avaliação de um caboclo, na avaliação de uma pessoa que procura estudar o Contestado já há mais de 20 anos, tem uma relação direta. Existe uma conexão e uma relação direta entre o uso do patuá e a fé cabocla, né? Eu não sou o único caboclo que usa patuás ou patuá. Eu sou um dos caboclos que usa. Eu sei de outros que usam patuás de São João Maria, cheios de erva, né? As mais diversas ervas. E o meu, por exemplo, é um mix de ervas, são mais que 3 ervas que tem, né? E tem a vassourinha do monge, tem Marcela, tansage e outras ervas nesse mix de erva que formam o meu patuá. É impressionante que desde quando eu uso esse patuá, desde o momento que eu passei a usar esse patuá, eu não consigo, após o banho, ficar sem ele. Eu só não uso durante o banho para não molhar, para não danificar as ervas. Nos outros momentos, todos os momentos do dia, ele está comigo como esse símbolo de proteção. Cadê meu patuá, o meu colar, meu guia? A fita da Bahia que eu mandei rezar. O livro em Urubá e o mago com a sua magia. Enquanto o mundo gira no mesmo lugar. Cadê meu talismã divino? Eu não sou cria da mãe sacerdotisa dos orixás. Brilhando lá no céu minha estrela guia. Ilumina meus passos onde quer que eu vá. Na fé, na fé, na fé. Mas na minha avaliação, Mateus, tem um outro motivo dessa relação direta. Claro, eu falo dessa conexão das religiões africanas em função que uma das pernas que vai formar o homem e a mulher do Contestado são os negros. Mas tem um outro elemento que eu acredito que é muito, muito forte nessa relação, que é a questão da fé popular, que aproxima o catolicismo popular. Eu não gosto muito do termo catolicismo rústico. Eu prefiro usar o termo catolicismo popular, que aproxima o catolicismo popular de outras formas de professar a fé. E aqui eu não estou falando especificamente de religião. Eu estou falando de como eu professo a minha fé. Que para mim a forma que eu professo a minha fé é muito maior do que qualquer religião. O que eu quero dizer é que
há uma conexão direta do catolicismo popular, vivido e vivenciado nos redutos santos, com essa proteção, né? Tanto é que parte do conflito do contestado se dá pelos meninos e meninas videntes, né? Que tinham visões do monge, que tinham sonhos com o monge e vinham orientações de como eles se organizarem, né? E também nós temos que lembrar sempre que durante o conflito e antes do conflito, aqui no sertão catarinense, o catolicismo oficial, e coloque esse catolicismo oficial entre aspas, não existia praticamente. Ou seja, foi o povo do contestado que se organizou para poder professar sua fé. Mas enfim, penso que é essa a minha contribuição. Estou à disposição sempre que precisarem. Como o Gilson traz pra gente no seu relato, o patuá está presente para muitos caboclos, mas esse é um elemento principalmente ligado a uma forma de se exercer a sua fé. É importante ressaltar que não são todos os seguidores dos ensinamentos do monge que usam os patuás. Inclusive, muitos buscam por não serem associados a práticas de matriz africana. Porém, como Gilson coloca em seu relato, os elementos de matriz africana que se fazem presentes para muitos caboclos podem ser explicados pelo catolicismo popular ter sido influenciado por outras formas de se professar a fé. Devota de São Benedito, de Santo Expedito e São Lucas também. São Sebastião padroeiro, São Jorge guerreiro pra dizer amém. Viva a Santa Anastácia, negra dos olhos azuis. Assim salve Rita de Cássia e Santa Luzia, que aos olhos da luz eu carrego patuá, uso figa de Guiné. Aqui não sobra dinheiro, mas também não falta fé. Pensando nas influências de elementos como o patuá, buscamos com esse podcast apontar para alguns desses elementos de sincretismos presentes no catolicismo popular ou catolicismo rústico do contestado. É importante ressaltarmos que não estamos promovendo um purismo africano do patuá, nem indicando que o catolicismo popular seria menos cristão por essas influências, mas sim que queremos problematizar a pouca representação e, em alguns casos, a demonização de algumas das influências na fé de diversos caboclos. Nossa ideia é levantar elementos que influenciaram e influenciam no praticar da fé de muitos caboclos da região do contestado, independente de religião, como muito bem apontado por Gilson. Lembramos ainda que na atualidade a figura do monge João Maria está presente nas igrejas católicas, pentecostais, centros de umbanda, centros espíritas e em comunidades indígenas, ou seja, a crença nos ensinamentos do monge é muito plural e perpassa muitas formas de se professar tal fé. Através desse podcast, esperamos ter instigado outras formas de se pensar a religiosidade do contestado por outras vertentes e perspectivas mais plurais. Mas também não falta fé. Eu carrego patuá, uso figa de Guiné. Aqui não sobra dinheiro, mas também não falta fé. Acima de todas as crenças, ela representa uma proteção. A fé que remove montanhas independe de credo ou religião. O equilíbrio existe entre o bem e o mal, mas a escolha é sua em buscar para a vida o caminho ideal. Eu carrego patuá, uso figa de Guiné. Aqui não sobra